Então, vamos lá. Bom dia a todos, né? Que nós tenhamos uma quinta-feira de paz, de tranquilidade, com essa chuvinha boa. E como eu tinha dito para vocês, hoje a gente vai começar a estudar uma parte teórica que eu não tenho como passar batido, entrar na prática diretamente, sem falar um pouquinho de como a Justiça do Trabalho ela é estruturada. Qual é a composição da Justiça do Trabalho? Qual é a competência dela, tá? Então, são algumas, vamos colocar assim, uma parte teórica que é muito importante que vocês conheçam para que a gente possa fazer a parte prática, tá? Porque senão vocês vão ficar fazendo a prática no automático. E é importante a gente saber por que esta ação eu estou propondo na Justiça do Trabalho, por que é na vara do trabalho, por que é no primeiro grau de jurisdição, tá? Então, nós vamos começar hoje a estudar a composição e a competência da Justiça do Trabalho. O artigo 111 da Constituição Federal, ele traz a composição da Justiça do Trabalho. Ele diz que a Justiça do Trabalho é composta pelo Tribunal Superior do Trabalho, que é a nossa corte máxima, que a sede fica em Brasília. Depois nós temos os tribunais regionais do trabalho, que são tribunais espalhados pelo Brasil todo, que é a nossa segunda instância trabalhista, o nosso segundo grau de jurisdição. E depois nós temos a vara do trabalho, que ela é representada por um juiz singular, por um juiz monocrático, um juiz presidente, e que a vara do trabalho corresponde ao nosso primeiro grau de jurisdição, a nossa primeira instância trabalhista. As varas do trabalho, gente, é importante. Deixa eu falar inicialmente do Tribunal Superior do Trabalho, né? Que é a nossa corte máxima, nosso TST, que ele é composto por 27 ministros, que são brasileiros, com mais de 35 anos e menos de 65 anos, são nomeados pelo presidente da República, após a aprovação por maioria absoluta do Senado Federal, sendo 1/5 entre advogados e promotores, com mais de 10 anos de efetivo exercício, e os demais são membros dos tribunais regionais do trabalho, dos TRTs. O Tribunal Superior do Trabalho, ele fica em Brasília, né? A sua sede está em Brasília, nós temos um único Tribunal Superior do Trabalho, né? Uma única Corte Máxima Trabalhista. E vocês podem verificar aqui que a função do TST, em regra, é julgar recursos de revistas, é julgar recursos ordinários, agravos de instrumentos contra as decisões do TRTs, dissídios coletivos de categorias organizadas em nível nacional, além de mandados de seguranças, embargos opostos às suas decisões e ações rescisórias. Gente, quando eu falo em recurso de revista, para vocês é um recurso totalmente diferenciado, né? Recurso de revista, ele é um recurso tipicamente trabalhista. E ele é um recurso, vocês vão verificar que ele é como se, ele equivale aí, entre aspas, tá, gente, ao nosso recurso especial, que normalmente é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, vocês vão verificar quando um acórdão que julgou, do TRT, da segunda instância, um acórdão que julgou e que violou uma legislação federal, vocês vão interpor o recurso de revista, que será julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que é o tribunal hierarquicamente superior, tá? Existe essa hierarquia de primeira, segunda instância e o Tribunal Superior. A gente não fala num tribunal de terceira instância, porque a finalidade dos tribunais superiores é uma finalidade diferente do primeiro e do segundo grau. Tanto é que nós temos o princípio do duplo grau de jurisdição. São 2 graus de jurisdição. O primeiro grau, que é a vara do trabalho, que fica aqui na comarca de Assis, por exemplo, e o segundo grau, que é o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Esses 2 a gente pode chamar de primeira e segunda instância, de primeiro e segundo grau de jurisdição.
Agora, o TST, ele tem uma composição diferente. O Tribunal Superior do Trabalho, ele é composto por ministros que são indicados pelo presidente da República. Eles são, o Tribunal Superior do Trabalho, ele analisa questão de direito, ele não analisa questão fática, ele não analisa o fato diretamente, como faz o Tribunal de Segunda Instância, como faz a Vara do Trabalho de Primeira Instância, que analisa a situação fática. O TST, ele analisa a matéria de direito, a aplicabilidade ou não da lei, a aplicabilidade ou não da Constituição Federal. A sua função, ela é verificar a observância da nossa Constituição Federal, a observância das nossas legislações extravagantes, das nossas legislações extra, né, abaixo, infraconstitucional, abaixo da Constituição. Então, a finalidade do Tribunal Superior do Trabalho é uma finalidade onde se discute a aplicabilidade ou não do direito, a aplicabilidade ou não da lei. Então, nós não chamamos esse tribunal de uma terceira instância, de um terceiro grau. Nós só temos duplo grau de jurisdição, onde a matéria fática é analisada. E é importante que vocês saibam que o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem uma organização interna, né? Como eu falei para vocês, ele é composto por 27 ministros. Então, ele tem o Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno é quando esses 27 ministros julgam determinada situação. O Tribunal Pleno, ele tem uma competência para determinadas situações, tá? Daí nós temos uma seção administrativa, que essa seção administrativa, essa seção administrativa, ela vai cuidar da parte orçamentária do tribunal. Não está ouvindo, Thomas? Estão ouvindo? Então, ela vai cuidar da parte econômica do tribunal, da parte de recursos humanos do tribunal, da parte orçamentária do tribunal, essa seção administrativa, tá? Depois nós temos uma seção especializada em dissídio coletivo, uma seção especializada em dissídio individual, e essas sessões, elas são compostas por turmas julgadoras. Nós temos 8 turmas julgadoras lá no TST. 8 turmas julgadoras. Cada uma dessas turmas compostas por 3 ministros. 3 ou 5 ministros, dependendo do caso. Depois nós temos também lá no Tribunal Superior do Trabalho a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. É um setor, tá? É um setor de aperfeiçoamento, é um setor de treinamento para os próprios juízes, para os próprios ministros, para os próprios desembargadores, tá? E depois nós temos também o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Esse Conselho Superior, ele é um conselho de supervisional que está sendo feito, ele é um fiscal, para verificar como que a parte administrativa está sendo organizada, a parte financeira, patrimonial. Esse Conselho Superior da Justiça do Trabalho é um órgão supervisionador, fiscalizador, tá? Depois nós temos os tribunais regionais do trabalho. Quando a gente fala em justiça do trabalho, a gente não está falando numa justiça que ela é estadual. A justiça do trabalho, ela é federal, tá? Então, por isso, nós não temos Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, do Estado de São Paulo, do Estado de Minas, do Estado do Paraná. Não, ele é dividido em regiões, tá? O Tribunal Regional do Trabalho é de TRT da primeira região, da segunda região, da terceira região, tá? Da quarta região. É por região, porque nós estamos falando de uma justiça que tem natureza federal, composto por no mínimo 7 juízes, que são brasileiros de 30 a 65 anos,
são nomeados pelo presidente da República, sendo 1/5 entre advogados e promotores com mais de 10 anos de profissão, e os demais, na verdade, é por promoção de juízes do trabalho, né? Os juízes singulares que viram aí desembargadores. Daí nós temos aqui, olha, 24 TRTs. Nós temos espalhados pelo Brasil 24 tribunais regionais do trabalho, tá? E nosso estado de São Paulo, como ele é um estado que tem mais de 599 municípios, é um estado com muitos municípios que tem que atender uma região, uma sociedade muito grande. Nós temos aqui no estado de São Paulo 2 tribunais regionais do trabalho. O da 15ª região, que atende a nossa cidade, que atende todo o interior. Então, se eu quero recorrer de uma sentença, esse recurso, que é chamado de recurso ordinário para reformar uma sentença, ele será julgado pelo TRT da 15ª região, que fica na cidade de Campinas. Então, se vocês trabalham aqui em Assis, trabalham em Cândido Mota, se vocês trabalham em Maracaí, se vocês trabalham no todo o nosso interior aqui, Bauru, Marília, o tribunal que atende a nossa região é o da 15ª região. Mas o estado de São Paulo tem mais um TRT. Não é comum, né, ter 2 TRTs no estado, mas no nosso caso nós temos, em função da quantidade de municípios que nós temos no estado, para atender toda essa população. Então, nós temos também, que fica em São Paulo, o Tribunal Regional do Trabalho, que fica na cidade de São Paulo, da 2ª região. E ele atende a Grande São Paulo, né? E atende também o litoral de São Paulo. Então, nós temos aqui no estado de São Paulo, de uma forma muito excepcional, 2 tribunais regionais do trabalho, o da 15ª região e o da 2ª região, tá? Mas nós temos tribunais regionais do trabalho espalhados pelo Brasil. E são vários tribunais, por quê? Porque eles atendem uma quantidade de municípios. Daí nós temos as câmaras regionais. Então, tem alguns estados, eu coloquei aqui, eu não sei se isso está atualizado, até se vocês puderem depois verificar, porque eu acho que Tocantins passou a ter, mas nós não tínhamos o TRT em Tocantins, no Amapá e em Roraima. Nós não tínhamos tribunais regionais do trabalho, eram câmaras regionais que faziam aí a função dos TRTs. E nós temos também a Justiça Itinerante, que também é um projeto do TRT, principalmente nesses lugares, como, por exemplo, na Amazonas, em Rondônia, né, onde tem, por exemplo, uma população indígena, uma população muito distante, no Acre, por exemplo, no Pará. É uma justiça que ela se movimenta, né? Ela vai até a população para fazer aí a solução dos conflitos. Esse é um projeto do Tribunal Regional do Trabalho. E vocês vão verificar, eu coloquei aqui de uma forma bastante resumida, que os tribunais regionais do trabalho, eles têm algumas ações que são originárias dos TRTs. Por exemplo, se eu quero ingressar com uma ação rescisória, eu vou entrar diretamente no TRT. Se eu vou ingressar com um dissídio coletivo, eu não vou ingressar aqui em Assis, eu vou ingressar diretamente, competência originária do Tribunal Regional do Trabalho, tá? Então, tem algumas ações, como ações rescisórias, como dissídios coletivos, como mandados de segurança, que nós vamos impetrar diretamente no Tribunal Regional do Trabalho, que no nosso caso aqui é da 15ª região. E os tribunais regionais do trabalho também, em regra, eles julgam recursos,
Por exemplo, o recurso ordinário. Nós temos no processo civil a apelação, né? Enquanto isso, Gustavo, eu também acho, viu, Gustavo, que em Tocantins já nós temos o TRT, tá? Verifiquem, e depois eu verifico isso certinho. Tem até uma lista, se vocês procurarem, aí eu acho que no Google mesmo, vocês vão verificar que tem uma lista, e na própria CLT, a CLT traz todos os tribunais, tá? E vocês vão verificar que no processo civil nós chamamos de apelação. No processo trabalhista, a nossa apelação é chamada de recurso ordinário. Tem um prazo diferenciado, tem alguns detalhes que são diferentes da apelação, mas é praticamente a mesma coisa, o mesmo intuito, a mesma finalidade que nós temos com a apelação, que é para reformar uma sentença, para alterar o conteúdo de uma sentença. O recurso ordinário tem essa finalidade e ele é julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho, que no nosso caso aqui em Assis é o da 15ª Região. Eu coloquei aí para vocês no slides a organização interna do TRT da 15ª Região, né? Tem uma sessão de dissídio coletivo, 2 sessões de dissídios individuais e 6 turmas julgadoras. Cada turma julgadora, ela é composta por 3 desembargadores, tá? Que a gente pode chamar essas turmas julgadoras de Câmara. Depois nós temos a Vara do Trabalho, que vocês sabem, por exemplo, nós temos aqui em Assis, né? Ela atende mais ou menos os municípios de no máximo 100 quilômetros daqui de Assis. Maracaí, Tarumã, Cândido Mota, Ixaporã. E ela é composta por um juiz singular, que é um juiz monocrático, um juiz presidente e um juiz substituto. E ela, vocês vão verificar que a matéria que será julgada nas varas do trabalho são somente dissídios individuais. Somente conflitos de interesses particulares, aonde eu consigo identificar quem são os reclamantes, quem é a reclamada. São somente dissídios individuais que estão sujeitos aí à competência das varas do trabalho. Gente, quando eu fiz faculdade, faz bastante tempo já, quando eu fiz faculdade, as varas do trabalho, elas eram compostas, eu não sei se vocês lembram aí, né, mas elas eram formadas por eu esqueci o nome, gente. Juízes classistas, juízes vogais. Thomas, você lembra disso, Thomas? Né? Tinha os juízes classistas do empregado e o juiz classista do empregador. Então, você chegava numa audiência... Oi, Thomas? Não era juiz togado. Não era juiz togado, Thomas. Não era um juiz, gente, que tinha passado num concurso público. Eram juízes que eram indicados. E eles tinham a função, olha isso, você chegava na vara do trabalho, numa audiência, por exemplo, ele vinha, conversava já com o reclamante, conversava com a reclamada, e ali já tentava fazer um acordo, e os próprios juízes classistas tentavam ali negociar, e a hora que chegava na audiência, o juiz togado só homologava aquele acordo. Os juízes classistas, você imagina, eles ganhavam praticamente o que ganha um juiz togado. E eles viveram uma vida sendo juízes classistas. Então, quando na minha faculdade a gente ia, por exemplo, assistir uma audiência trabalhista, os juízes classistas eram velhos.
eles já eram mais velhos, eles não eram moços novos, nada disso, eles eram todos mais velhos, todos indicados, e que estavam nessa função há 20 anos. Muita gente se aposentou como juiz classista. E daí, de repente, eu acho que foi em 98, eu não tenho certeza. Nós tivemos uma emenda constitucional que acabaram com o juiz, essa emenda acabou com o juiz classista, eliminou essa figura. E daí houve uma discussão na sociedade, eu lembro até da revista Veja, que publicou, né, o direito adquirido dos juízes classistas, como queria ficar isso, aquelas pessoas que estavam na ativa, né, e que a partir de um determinado dia, elas passaram a não trabalhar mais. Né? Então eu lembro que quando aconteceu isso, foi uma situação muito delicada, porque muitas pessoas mais velhas, né, e que trabalhavam há 20 anos, que trabalhavam muito tempo nessa função, elas passaram a não ter mais essa função. Acabou os juízes classistas, não existe mais. Vocês têm que até tomar cuidado, porque a CLT, eu falo assim, a CLT ela é um documento, é um código, né? É um conjunto de leis. Ah lá, a Adriana colocou para mim. Muito obrigada, Adri. Emenda Constitucional 24 de 1999. Eu errei por um ano. Tá? Obrigada, Adri. Então, acabaram os juízes classistas e vocês imaginam quais foram as consequências disso para muita gente, né? Mas, por um outro lado, foi necessário, né? Porque não havia aí imagina ganhar a mesma coisa que um juiz togado, uma pessoa que não passou em concurso público e muitos deles, gente, não fizeram direito, não tinham a formação, não eram graduados no curso de direito, tá? Então, agora não tem mais essa função dos juízes classistas. Ah lá, o Thomas está dizendo, eles eram indicados pelo próprio sindicato, sindicato dos funcionários, sindicato dos empregadores, exatamente. Tá? Então, ainda bem, né, que hoje nós não temos essa discussão mais. Mas, como eu estava dizendo, a CLT, ela é um documento, ela é um código, ela é um conjunto de leis que vamos imaginar assim, hoje, vocês compraram a CLT de 2021. Se você comprou a CLT de 2021, não há que se falar em junta, porque a junta trabalhista era porque eram 3 juízes. O juiz togado, o juiz classista do empregado e o juiz classista do empregador, ou o juiz vogal, a gente chamava. Então, por isso era chamada de junta trabalhista. A hora que a gente ia endereçar a peça trabalhista, a gente falava, excelentíssimo senhor doutor juiz da junta, da Justiça do Trabalho, tá? E se você comprar uma CLT hoje, vai estar lá escrito junta. Na verdade, eles tinham que ir adequando os textos às emendas constitucionais que foram feitas. E esses textos, eles não são adequados. Então, vocês vão verificar, a gente tem que tomar cuidado, porque se você for lá na CLT, você vai verificar alguns artigos da CLT chamando de junta, e não se fala mais em junta. Se você colocar junta, né, trabalhista, é errado. Por exemplo, num exame da ordem, isso seria descontado na hora do endereçamento, tá? Porque não existe junta mais, existe simplesmente as varas do trabalho. O Gustavo está dizendo que, quanto à matéria das varas, me lembro de um sindicato de Palmital ter movido uma ação na vara do trabalho em Assis, que não seria apenas assuntos individuais. Não sei, Gustavo, porque teria que saber efetivamente, né, que seria essa ação, porque as varas do trabalho, elas somente analisam dissídios individuais. Todos os dissídios coletivos, eles são analisados e julgados pelos tribunais regionais do trabalho. Pode ser alguma coisa do sindicato. É diferente, o sindicato, às vezes, pode promover uma ação e que tem alguma situação individual ali que está sendo tratada, mas é alguma peculiaridade para que essa ação tenha sido julgada aqui, tá? Não sei qual que é a peculiaridade, você poderia até ver para a gente, né?
porque normalmente a regra é que a vara do trabalho é só dissídios individuais. Professora, tá me ouvindo? E daí, gente, a gente começa a falar sobre a competência, né? Competência em razão da matéria. Eu gostaria, quem tivesse aí nas mãos ou no próprio computador, abrisse o artigo 114 da Constituição Federal. Abriram? Artigo 114 da Constituição Federal. Gente, sempre quando a gente vai falar de competência, a gente tem que analisar 3 aspectos. E o primeiro aspecto é a matéria. É a matéria que está sendo tratada. Então, qual é a competência da Justiça do Trabalho? Tá? Nós temos o artigo 114 que define aí a competência da Justiça do Trabalho. Vocês abriram esse artigo 114? Sim. Sim. Eu gostaria que vocês lessem o artigo 114, começassem a ler para verificar se vocês têm alguma dúvida, alguma peculiaridade, alguma particularidade que vocês tenham quanto a algum dos incisos do artigo 114. Nós tivemos uma emenda constitucional 45 que mudou esse artigo 114. E isso fez com que várias, vamos colocar assim, dúvidas sobre a competência, elas surgissem. Primeira coisa que é importante que vocês entendam é o primeiro inciso. O que tem no primeiro inciso que pode colocar alguma dúvida em vocês? Eu acho que nessa aí, quando eu estava vendo antes, a relação do seu servidor estatutário ou CLT. Sim. Né? Porque o Cair nessa estatutário pegadinha. é na justiça comum. E aquele servidor, eu, por exemplo, eu estou vinculada à FEMA e eu sou uma professora, uma funcionária, né? Que eu estou regida pela CLT. Então, a parte, mesmo a FEMA sendo uma fundação pública, né? Uma fundação que está vinculada aí à pessoa jurídica de direito público, se eu for propor uma ação contra a FEMA, vai ser na Justiça do Trabalho, porque eu estou regulamentada pela CLT. O meu contrato está regulamentado pela CLT. Isso mesmo, Guilherme. Aqueles que são empregados públicos, que são os contratos e são regidos pela CLT. Exatamente. O inciso 2, não, o inciso 1 ainda, fala de ações oriundas da relação de trabalho. O que é uma relação de trabalho? E ainda no inciso 9 do artigo 114, ele fala outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Gente, isso aí, Guilherme, é exatamente o que o Guilherme colocou aqui. Para caracterizar uma relação de trabalho, não precisa
precisa, né? Vamos colocar assim, a relação de trabalho, ela é mais ampla, Guilherme. O Guilherme colocou aqui, precisa de habitualidade, onerosidade, subordinação e pessoalidade. São 4 elementos que caracterizam o vínculo trabalhista. Mas vamos imaginar que o Thomas, ele é um autônomo. Ele é autônomo, ele não tá, a sua carteira não tem o registro da empresa, porque ele tem autonomia, mas vamos imaginar que ele tem que mandar um relatório toda segunda-feira, às 9 horas, ele tem que mandar um relatório para a empresa. Toda segunda, toda quarta e toda sexta. Quem paga o Thomas é a empresa. Existe uma habitualidade? Existe uma habitualidade. Existe uma pessoalidade? Existe. O Thomas pode ingressar com uma ação trabalhista? Casos do Uber, exatamente. Pode. Então, gente, quando a gente fala em relação de trabalho, seja relação de emprego ou não, tá? Porque a relação de trabalho, ela é mais ampla. A relação de emprego seriam os 4 elementos que o Guilherme colocou aí no chat. A habitualidade, a onerosidade, a subordinação e a pessoalidade. Quando a gente fala numa relação de trabalho, a gente está falando mais amplo. Por quê? Porque um trabalhador autônomo, um profissional liberal, pode propor uma ação na Justiça do Trabalho, até para pedir a caracterização do vínculo. Então, a relação de trabalho, ela é ampla, que está inserida aí a relação de emprego, que seriam aí as 4 características que o Guilherme colocou. Uma prestação de serviço em geral? Como assim? Não entendi, Guilherme. A relação de emprego é a relação que tem essas 4 habitualidades. Ah, eu entendi agora. Para definir a relação de trabalho, né? Para definir a relação de emprego, você define com os 4 elementos. Agora, a relação de trabalho, ela é mais ampla. Independentemente de ter esses elementos ou não. E daí você lembra do trabalhador autônomo, que pode sim propor uma ação trabalhista. O profissional liberal, que pode sim propor uma ação trabalhista até para que seja caracterizada a relação de emprego. Que mais, gente? Então, a relação de emprego, ela engloba, desculpa, a relação de trabalho, ela engloba a relação de emprego. A de trabalho, ela é dependente desses 4 elementos. Daí você tem que lembrar do profissional liberal, do autônomo, que entra com uma ação trabalhista pedindo a caracterização do vínculo. O profissional liberal é uma espécie de trabalhador autônomo. Mais alguma dúvida? Os danos morais era uma discussão muito grande quanto aos danos morais. Essa discussão hoje ela cai totalmente por terra. Quando nós, há um pouco tempo atrás, antes da reforma trabalhista, de 2017, a gente, na hora que ia propor uma ação de danos morais, a gente propunha já na Justiça do Trabalho, usando as leis do Código Civil. Hoje isso já caiu por terra.
Porque nós temos os danos morais, danos extrapatrimoniais consagrados na CLT. Então, tudo que envolve danos morais do trabalhador, eles são julgados pela Justiça do Trabalho. Então, essa discussão, que antes era uma discussão, né, muito fervorosa sobre os danos morais, se era na Justiça Civil ou se era na Justiça do Trabalho, isso caiu por terra, porque agora ainda mais, já tinha caído, agora ainda mais. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, porque a CLT traz no seu texto, de forma expressa, a previsão dos danos extrapatrimonial. E eu pergunto para vocês, um acidente de trabalho é julgado aonde? Um acidente de trabalho. Todas as ações que envolvam acidente de trabalho, Gustavo, são propostas na Justiça, na Vara do Trabalho? A Lara colocou que é competência da Justiça Comum. Todas não, a Júlia disse, né? Depende do acidente. Ou depende das pessoas que vão propor ação? Sim, a Júlia está dizendo assim, o que envolva o serviço em si, né? Se um homicídio, daí seria um crime, né? Vocês vão verificar que quando se trata de uma indenização acidentária, o Guilherme diz, acredito que se o inciso 1 fala que em relação de trabalho deve ser na justiça, porque o acidente foi já... Isso, o Guilherme, essa é a primeira interpretação mesmo, Guilherme, que você faz, né? O acidente seria, então, na Justiça do Trabalho. Então, eu vou aqui ler para vocês, tá? A indenização acidentária em face da Previdência Social, do INSS, tá? Através do qual o empregado busca recebimento de benefícios previdenciários, como auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria. Essa refere-se... Não, calma aí. Tem duas situações. Uma situação, querem colocar aí? Uma situação é ação proposta contra o INSS, através da qual o empregado busca benefícios previdenciários, como auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, a competência da Justiça Comum, INSS. E daí nós temos isso, Thomas, federal, porque o INSS tem o caráter federal. E daí nós temos também a indenização proposta pelo empregado contra o empregador.
O empregado sofreu um acidente, mas ele está vivo ainda, né? Ele vai propor uma ação contra o empregador, buscando indenização de danos morais e materiais em decorrente do acidente. É uma outra situação agora. Neste caso, a competência da Justiça do Trabalho. Pode até que vocês encontrem alguns entendimentos contrários, viu, gente? Mas a maioria, o entendimento mais pacífico, é da Justiça do Trabalho a competência. Agora eu pergunto para vocês, e se a família propõe uma ação contra o empregador porque o trabalhador morreu? Daí a indenização civil, e daí, Gustavo, o que seria? É pensão que a empresa deverá pagar para a família. Isso é no civil ou no trabalhista? A Júlia disse que é no trabalhista. O Enivaldo no civil. Você viu, gente, como não é tão claro assim? O artigo 114? Morreu do acidente e estava em trabalho, exatamente. É a pensão por morte. Seria previdenciário, não seria proposta em face do empregador. Seria proposta. É isso mesmo, Gabriela. É na justiça comum, porque é pensão por morte. E ela pode ser acumulada com pedido de indenização por danos materiais e danos morais. Duas ações, dependendo da situação, né, Gustavo? Dependendo da situação, se ele morreu, se ele não morreu, se é ele que vai propor ação, se é a família que vai propor ação porque ele morreu, se ele vai pedir uma ação contra o INSS em função de alguns benefícios previdenciários que foram negados administrativamente. O Guilherme diz um litisconsórcio passivo do INSS, contra o INSS e o empregador. Uma coisa é o auxílio acidente. De qualquer jeito, a empresa. Sim. Poderia sim. São responsabilidades diferentes, exatamente, né? Do INSS é quando um benefício previdenciário ele foi negado administrativamente. Porque você vai fazer isso administrativo, você vai fazer esse pedido, vai passar pela perícia. A partir do momento que você tem a negativa do INSS, daí sim você vai propor uma ação, pedindo benefícios previdenciários. É diferente da pensão por morte, são duas coisas diferentes. Não tem por que acumular, não tem por que o litisconsórcio.
A finalidade das ações são diferentes. Uma coisa é a pensão por morte, outra coisa é o benefício previdenciário. Tá? Eu acho, gente, que essas são as maiores polêmicas desse artigo 114, tá? Polêmicas entre aspas, porque isso já foi muito discutido. Isso já foi muito debatido, tá? Então essas polêmicas elas foram caindo por terra. Exatamente. Você ia pedir uma coisa e Adriana, deixa eu acho que vocês estão confundindo a pensão por morte. Pensão por morte seria tipo aos filhos menores? Exato. Poderia ser contra o INSS e outra contra o empregador. É isso mesmo. Quando eu fazia estágio, professora, é sempre contra o empregador, quando é essa questão dos filhos menores. Sim, contra o empregador. É. Porque você só vai fazer se for negado pelo INSS. Se for negado administrativamente, mas uma coisa com o INSS é uma coisa, com a empresa é outra. São duas ações diferentes, de competências diferentes. Uma na Justiça Estadual, outra na Federal. Tá? Então, essas polêmicas, elas foram caindo por terra, tá? Ai, não estou conseguindo passar o outro slide. Depois eu coloquei aqui para vocês no próximo slide a competência funcional ou hierárquica da Justiça do Trabalho, certo? Gente, é como eu falei para vocês, quando a gente fala em competência, a gente está falando em três aspectos. Material, né? A competência material, que é o artigo 114, que nem sempre é tão claro, que nem sempre é tão óbvio, né? E por isso nós temos que olhar e estudar esse artigo 114, sempre tendo como esse artigo como direção, tá? Depois nós vamos para a competência funcional. Essa competência, como o próprio nome diz, é a competência, é a função de cada órgão que compõe a Justiça do Trabalho. É uma função. Qual que é a hierarquia? Nós não temos lá a composição Vara do Trabalho, TRT e TST? Então, aqui, quando eu falo em competência funcional, eu estou falando o quê? Eu estou falando qual é a função de cada órgão. Qual é qual é a função de cada órgão, qual é a proposta de cada órgão. E daí vocês vão verificar que a CLT lá traz qual é a competência da vara do trabalho, de julgar dissídios individuais, qual é a competência do TRT, as competências originárias do TST. Nós temos o artigo 111 da Constituição Federal, que fala sobre a composição, e nós temos essa lei de 1988, que traz qual é a função do Tribunal Superior do Trabalho. É praticamente quais são as matérias que eles julgam. Para você saber se você vai endereçar essa peça para a vara do trabalho, para o TRT ou para o TST. Se for um dissídio coletivo, o endereçamento é para o TRT. Se for um dissídio individual, o endereçamento é para a vara do trabalho. Se for um mandado de segurança que envolve lá o Tribunal Superior do Trabalho, vocês vão impetrar a competência originária do TST lá em Brasília. Então, eu preciso saber a competência de cada órgão para saber para quem que eu vou endereçar aquela peça. Normalmente, na OAB, cai dissídios individuais e, como competência, vara do trabalho.
E, por último, nós temos a competência territorial, que essa competência, ela é referente à posição geográfica, né? Eu vou propor a ação na Justiça do Trabalho, para a Vara do Trabalho, da comarca D. Que comarca? Aí vem a competência territorial. É como se fosse um funil. Primeiro eu vou olhar qual é a justiça que nós temos a justiça comum e uma justiça especializada. A justiça comum é a civil e penal. A justiça especializada é eleitoral, militar e trabalhista. Então, já sabemos, por um critério de exclusão, que aquela ação ela é do trabalhista. É de competência da Justiça do Trabalho. Nós já sabemos que nós vamos fazer o endereçamento para a Vara do Trabalho, porque envolve um dissídio individual. E daí nós temos que analisar a competência territorial. Qual comarca que nós vamos propor essa ação? O artigo 651 da CLT diz: a competência de foro se define em razão da posição geográfica. A regra, a comarca onde o empregado presta o serviço. A regra é onde ele presta o serviço. Sobre os trabalhadores rurais. Então, daí tem as exceções. Eu coloquei, tá tão pequena aqui para mim. Quando o empregado for viajante comercial, eles colocam essa palavra viajante comercial, mas essa expressão ela está totalmente defasada, né? Na verdade, seria o profissional autônomo, né? O viajante é aquela pessoa, um representante, por exemplo, de um produto, é aquela pessoa que se desloca de um lugar para o outro, que não presta serviço num lugar só. Daí o foro competente, ele será situado o foro competente é onde está situada a empresa. Pode ser a sede da empresa ou uma filial. Se não tiver, a empresa ela não tem uma sede física, ela não tem uma filial física, então vai ser no domicílio do empregado. Empresas que promovam atividades fora do lugar da celebração do contrato, como feiras agropecuárias, atividades circenses, o foro competente é na comarca onde celebrou o contrato ou onde presta o serviço. Nós não temos na Justiça do Trabalho o foro de eleição. Então, por exemplo, eu vou fazer um contrato de trabalho com a minha funcionária e vou colocar o foro de eleição. Não, o foro de eleição, nós temos um princípio trabalhista de proteção ao trabalhador, então o foro de eleição não está previsto na CLT. E ele não pode ser instituído em função do princípio de proteção ao trabalhador. O trabalhador rural é onde ele presta o serviço, né? A comarca que está relacionada onde ele presta o serviço. Só que, se não, de repente, ele presta serviço em vários lugares, pode ser no domicílio dele ou onde a empresa estiver situada. Segue as mesmas regras. Deixa eu só ver aqui. Alguma dúvida? Esse é o último slide.
Quem que me perguntou sobre o trabalhador rural? Eu, professor, Gustavo. O Gustavo. Estou vendo aqui várias jurisprudências. Vocês abriram o artigo, eu gostaria que vocês abrissem o artigo 651 da CLT. E eu acho que poderia ser o local da contratação, Gustavo. Em função das exceções. Porque normalmente o trabalhador rural, ele, olha lá, a competência, olha lá, gente, a Isabela colocou o 651 e olha só, ela deve ter pego, né, Isabela, da internet, é um texto atual que fala sobre junta de conciliação e julgamento. Não existe mais junta de conciliação e julgamento. Olha que absurdo. Então, na verdade, teria que estar substituída aí. A competência da vara do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, presta serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. Daí, se você puder pôr, Isabela, as exceções, que eu acho que o trabalhador rural pode entrar numa das exceções dos parágrafos. Ó, quando for parte de dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será da junta, olha lá, junta de novo, da localidade em que a empresa tenha agência ou filial. E na falta de agência ou filial, será competente a junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Parágrafo 3º. Em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do local do trabalho, do contrato, fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato. Eu acho que se encaixa também no 3º, né, Gustavo? Ou no local da prestação dos respectivos serviços. Isso mesmo, tá? Mas quando a gente começar a fazer as peças, a gente vai vendo, tá? Eu vou começar a dar peças para vocês a partir, na semana que vem nós não teremos aula, mas na próxima semana eu já vou trazer uma peça, daí eu vou colocar algumas coisas assim interessantes para a gente fazer essas discussões, tá? E daí eu faço com vocês as peças aqui na sala mesmo que seja virtual, dá para a gente fazer a peça junto, para vocês irem aprendendo a fazer as peças. Por isso que eu quis dar essa parte para vocês, tá? Valeu, gente. Vou finalizar aqui a reunião, porque senão vai ficar muito grande a gravação.